Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, onde a gente tem passado realmente várias dicas aí sobre a carreira de banco de dados, sobre certificações e coisas que você pode utilizar no seu dia a dia e também para que você domine, para quando cair uma questão dessa numa prova de certificação, você tenha total conhecimento de como entender e como responder aquela pergunta, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar uma external table no Oracle Database. Eu vou mostrar um exemplo aqui num banco que eu tenho utilizando a arquitetura multi-tenant para que você também consiga criar uma tabela externa no Oracle Database. Lembrando que esse é um tema que com certeza cai na certificação Oracle, tá bom? Então se você quer ser um profissional certificado, é muito importante que você realmente domine aquilo que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. E aí, se você quer ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações aqui no sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado pelo YouTube. E se você está curtindo essa série de vídeos aí, onde toda semana eu tenho postado vídeos aqui, dê um curtir aqui no vídeo para que realmente o YouTube possa entender que esse conteúdo está sendo relevante e possa entregar para mais pessoas, beleza? Além disso, nós temos um canal no Telegram, onde lá a gente compartilha materiais exclusivos e de primeira mão para quem está na nossa lista do Telegram, tá? Então, para você entrar nesse canal do Telegram, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá ao que interessa. Vamos falar sobre como que a gente pode criar uma external table dentro do Oracle Database, tá? Primeira coisa, pessoal, eu tenho aqui uma estrutura de diretórios, estou dentro do 01, tá? E aqui dentro eu tenho três pastas que foram criadas, tá? Uma pasta de data, uma pasta bad e uma pasta de logs. O que seriam isso? A pasta de data, basicamente, onde vai estar o arquivo que eu quero ler dentro do meu banco de dados. Então, vou criar uma tabela externa, onde, pela essa tabela externa, eu consigo simplesmente ter os metadados lá no banco de dados, apontando para os arquivos, e esses arquivos vão estar localizados aqui, tá? Então, vou mostrar até aqui para vocês. Basicamente, esses são os dois arquivos que a gente vai criar a nossa tabela externa. Então, aqui eu tenho um arquivo basicamente de exemplos e outro arquivo de exemplos. Então, eu posso fazer com que dessa forma eu consiga importar dados externos dentro do banco de dados Oracle, e é isso que a gente vai mostrar na prática, como que a gente faz um select em uma tabela externa, lendo esses arquivos aqui que estão no sistema operacional, beleza? E aí, além dessa pastinha, nós temos aqui também a pasta bad, que ela pode ser utilizada aí caso tenha algum problema na leitura desses dados, né? Alguns registros não consigam estar na formatação correta, eles podem cair nessa pasta de bad, e uma pasta de log, também mostrando os logs da utilização dessa tabela externa, tá bom? Então, basicamente, essas três pastinhas que foram criadas. E aí, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente começar a ver a coisa funcionando na prática, eu vou entrar no SQL Plus, tá? Com o usuário SysDBA, e aqui eu vou dar um show PDBs, onde eu consigo realmente visualizar quais são os meus pluggable databases que estão nesse container, tá? Aqui, se eu der um show com name, eu consigo verificar qual o container atual que eu estou no root, eu estou na raiz do meu container database, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um pluggable database novo para poder ter a garantia aí que nós vamos que não tem nada nesse banco, né? Que essa tabela não existe. Eu vou criar realmente um PDB novo para fazer esse exemplo e mostrar para vocês na prática, beleza? Depois que eu criei, como vocês podem ver, é bem rápido você criar um PDB. Eu vou dar um alter session para entrar dentro desse PDB3 e vou dar um startup para iniciar esse PDB, tá? E aí depois nós temos alguns passos importantes, né? Eu vou criar um diretório dentro do meu banco de dados, apontando para aquele diretório do sistema operacional onde tem os arquivos que serão lidos, tá? Então esse é um processo interessante aí que realmente nós precisamos fazer. E aí, para criar o diretório, basicamente o create ou replace directory, o nome do diretório, apontando para o 01 data, que é onde vai estar a localização dos arquivos, beleza? Vou criar também um diretório para log, vou também criar um diretório para bad, caso realmente tenha algumas linhas que sejam rejeitadas, e a gente vai conseguir visualizar isso. E aí, depois disso, a gente consegue fazer um select aqui, ó, mostrando que a nossa tabela não existe ainda, tá? E o processo de criação da tabela externa, ele é relativamente simples, tá? Nós temos alguns drivers que podem ser utilizados para você criar uma tabela externa, e um desses drivers é o do SQL Loader, o Oracle Loader, tá? Então, basicamente, eu vou criar uma tabela
Vou colocar aqui quais são os campos dessa tabela, e o que vai definir que é uma tabela externa é o Organization External, tá? E aí aqui dentro você vai fazer as parametrizações realmente dessa tabela. O type, o Oracle Loader, que é um dos drivers possíveis, você pode usar um drive de Datapump, um drive de Hadoop File System, outros drivers específicos. E aí eu vou colocar qual é o default diretório, o dat.dir, que eu acabei de criar, quais são os parâmetros, quais as regrinhas dos arquivos, né, que serão criados, de bed, de log, e a delimitação aqui das linhas que serão inseridas, a terminação, etc. E aqui os campos, basicamente, que serão inseridos, tá? E a localização, estou passando aqui exatamente os nomes dos arquivos, que é o EMP1, o EMPXT1 e o EMPXT2, tá? Então, basicamente, com isso eu acabei de criar a minha tabela externa, e agora, se eu tiver que fazer um select asterisco from, eu vou conseguir visualizar os dados que tem naquela tabela externa. O legal é que com tabelas externas você consegue manipular esses dados. Então aqui eu poderia, por exemplo, criar uma tabela a partir dessa tabela externa, criar uma tabela dentro do banco de dados Oracle, ou inserir esses dados, fazer um insert a select, onde eu consigo inserir os dados que estão nos arquivos lá fora para dentro de uma tabela dentro do banco de dados Oracle. Beleza? Então é isso, pessoal. Basicamente, isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Para você receber materiais complementares dessa aula, entre aqui no nosso canal do Telegram, que está aqui abaixo desse vídeo, e nos siga também no nosso Instagram, @dblcm, que lá a gente consegue realmente estar mais próximo, você consegue me mandar um inbox, eu consigo te responder diretamente, tá bom? Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!